Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz, né? Ontem uma exibição de gala do Fluminense. Uma exibição de gala do Fluminense e uma melhora substancial daquele que nós queríamos que saísse do time, que foi o Keno. Não que tenha feito uma partida excepcional, mas foi quem abriu a porta e quem fechou a porta. O Keno, apesar dos passadores de pano, ele fez uma grande partida. O Keno teve duas coisas diferentes. Primeiro, ele voltou para marcar. Se alguém tivesse condição de gravar o jogo, se alguém gravou o jogo e viu o jogo, por exemplo, quando estava com 2-0, o Keno estava ajudando o Alexander a marcar, coisa que ele não tinha feito até então. Mas principalmente, com 1 minuto e meio, 2 minutos de jogo, o Keno fez uma jogada e o melhor jogador em campo, o Keno fez 4 gols, mas não foi o melhor jogador em campo. Um gol foi de pênalti, outro foi com o goleiro caído. Sensacional que ele fez 4 gols. Mas o melhor jogador em campo, que a gente vai falar depois dele, Samuel Xavier. Mas o Keno, com 2 minutos, fez o que se espera dele. Foi na linha de fundo, jogou para trás, e o Samuel Xavier já empatou, já botou a vantagem a nosso favor. Então isso arrebentou com Volta Redonda. Os caras não esperavam tomar um gol com 2 minutos. Tomaram. E a porteira abriu, escancarou e só deu o Fluminense do início ao fim, 10 contra 11 contra 10, não quiseram saber. Se tivesse sido 10-0, não teria sido nada demais. Jogou com um time que a gente quer que jogue. Com vontade, com marcação, com o tempo todo buscando gol. Quer dizer, foi um jogo perfeito do Fluminense, perfeito. Não tem o que discutir, não tem o que se falar de um jogo que foi perfeito. A gente gostaria que todo jogo do Fluminense fosse assim. A gente pode analisar jogador. Fábio fez uma boa defesa no primeiro tempo. Um chute do Naninho. Ele foi lá no canto e buscou. Samuel Xavier, o melhor jogador em campo. Disparado. O melhor jogador em campo, disparado. Na direita, na esquerda, bola na trave, gol. O quarto gol, o quinto gol, não sei. Quinto gol. Pô, foi ele que roubou a bola, jogou pro lado, o cara rolou pro Cano matar. O Samuel Xavier ontem foi um monstro. Se jogar sempre assim, é titular absoluto da seleção brasileira. Nino, perfeito. No ataque e na defesa. David Braz sem nenhum defeito. Só os bobos que querem malhar de qualquer maneira falam dele, mas não teve erro nenhum. O Alexander teve um erro bobo, erro de jogo. E um golaço. Porque acertou na medida um chute que ele recebeu também, uma enfiada que ele recebeu na medida do Ganso. Foi a grande jogada do Ganso no jogo, que para mim foi um dos menos melhores, foi o Ganso. Mas André, bem, ótimo. André voltou a jogar bola. Martinelli, melhor partida dele em muito tempo no Fluminense. Não é por causa do gol, não. Quando estava 1-0, o Martinelli estava cobrindo com eficácia o André, saindo para jogar. Então o Martinelli fez uma melhor partida dele no Fluminense esse ano. Ganso, bom, mas sem o brilho, só tirando a enfiada de bola de 50 metros, rasteira, que ele deu pro Alexander, foi um jogador normal. Arias ontem estava fixo na direita, mesmo assim ele estava mandando o jogo. Mas o Arias ontem fez uma coisa que eu falei no último vídeo. Porra, não fica só na direita, vai para a esquerda. Ele foi para a esquerda 2 ou 3 vezes e fez jogada. O Keno podia fazer a mesma coisa, cair do outro lado também. Não tem posição fixa. Porque o Keno teve aquela jogada de linha de fundo, ótima. Depois teve a jogada de linha de fundo para fechar o caixão, o 7º gol. Mas fora disso, ele tentou um chute, passou por cima. Mas ele
só fica muito estático. O Keno se precisa que ele vá e volte para fechar a defesa junto com o Alexander, como ele fez ontem. E o não ter posição fixa no ataque, nem ele, nem o Arias. Eles podem trocar de posição à vontade. Isso confunde o outro time todo. E o Cano? A gente não precisa falar do Cano, né? Falar do Cano é sacanagem. Pô. Deixou o Cano ali para fazer gol. E sabe fazer gol de direita, de esquerda, de cabeça, de qualquer maneira, de bunda, de costa. O Cano faz gol de qualquer maneira. E já está lá brigando pela artilharia dos... Não vai chegar no welfare, não. Mas já está lá brigando pela artilharia dos estrangeiros. Já está entre os 5 primeiros, se não me engano. E depois que entrou o Felipe Melo. O jogo estava 6-0. Por que vai colocar o Felipe Melo? Quer dizer, tem uma coisa no contrato. Ninguém é macho do Fluminense para falar isso. Ele tem que jogar. Não era ontem, não. Quando estava 6-0, 5-0, já não era para fazer as 5 substituições, as 4, né? Porque o Fábio se contundiu. Mas as 4 substituições de uma vez só para testar. Testa um setor de campo inteiro. Não. Tem que botar. Aí no final bota o Guga. Porra, por que não colocou o Giovani? Por que não colocou o Michel Araújo? Por que não colocou o Alan? Outra coisa, esses jogadores que a torcida não gosta, tem que jogar com o time titular, não entrar 4. E os caras estão, por exemplo, vai entrar o Alan no lugar do Cano. Legal. Com quem que ele vai jogar no ataque? Com o Pirani, com o Michel Araújo, com o Giovani? Não, porra. Bota o Alan para jogar com o time titular, para ver como é que ele vai. Não precisa botar, ou se é para fazer um teste, faz um teste de 1 ou 2 no máximo. Agora, manter o Felipe Araújo, Felipe Melo, puta que... Mas por que tem que entrar o Felipe Melo? Para quê? Por que vai entrar o Guga? Podemos testar o Giovani, podemos testar o Michel Araújo, podemos testar qualquer garoto que esteja no banco. Se era para botar o Guga, por que não botou para dar uma chance para ele, o Marcos Pedro, que está no banco? Ou foi relacionado, não sei nem se ele estava no banco. E essas coisas. E depois a declaração do Fernando Diniz foi muito infeliz. Ele dizendo que ele estava certo e a torcida estava errada. Quer dizer, a voz de Deus estava errada. E ele é que estava certo. Não, ontem quantas partidas teve o Fluminense agora foi a 13ª partida do Fluminense. O Keno jogou 11. Hoje foi que ele jogou bem. Quer dizer, 10 partidas mal. E, porque ele fez um golaço, você fez um golaço, não sei o que, estava 4-0 o jogo. Mas não produziu. Então, o Fernando Diniz ontem, apesar dos nossos 7-0, apesar da exibição de gala, graças a ele, e tem uma maneira de jogar, que implanta a maneira de jogar no Fluminense, mas ele tem umas saídas muito ruins. Dizer que ele estava certo, não, ele não estava certo. A torcida inteira estava querendo que o Keno saísse, porque o Keno não estava produzindo nada. Se o Keno produzir sempre o que ele produziu hoje, ele tem que ser titular. Aí pega o Flamengo, se esconde, como faz uma jogada boa, aí pergunta para ele, aí, Fernandinho, você não estava certo? Aí vem com uma desculpa super esfarrapada. Mas a exibição de ontem foi de gala. A exibição, depois daquela do Bangu, depois não. Essa foi muito maior que a do Bangu, né? Principalmente pela situação de jogo, tinha que virar um jogo, tinha que virar um resultado. E agora é aguardar Flamengo ou Vasco. Vocês vão perguntar quem que você acha que vai ser o outro finalista. Não tenho a menor ideia. Vai ser um jogo duro. O Vasco pode virar, fazer 1-0 e ganhar. O Flamengo pode dar uma enfiada no Vasco. O negócio agora é o Fluminense se preparar para jogar. E o pior de tudo é que entre um jogo e o outro tem a Libertadores. Com o jogo fora. O Fluminense estreia fora. Então, tem que fazer o dever de casa. Essa goleada de 7-0 podia ser dada no primeiro jogo da final. Que aí ia para a Libertadores tranquilão. Falou, gente. Saudações tricolores. Até o próximo vídeo. Espero que as coisas continuem assim como estiveram ontem.